Fala pessoal, quero começar hoje com vocês sobre o filme Sem Reservas de 2007. E é interessante a gente pensar sobre uma questão muito bacana que passa no filme, um aprendizado para nós. Vamos lá. Bom, a cena que a gente vai ver a seguir é uma cena dentro do restaurante, onde passa grande parte do filme, e eu quero analisar com vocês o contexto do filme e principalmente dessa cena. Vamos nessa? Vamos ouvir o áudio aqui. Já tentei de tudo. Não importa o que eu faça. Ela não come. Começa essa cena onde a garotinha, né, que perdeu a mãe e está sendo tutelada pela tia, que é chefe de cozinha, tem uma carreira brilhante, e um auxiliar novo que chega, que é o ator principal do filme, que ele tem uma certa facilidade com pessoas, ele é muito carismático. E a garotinha não está comendo. Claro, tem várias coisas envolvidas. E aí entra a nossa parte, onde a gente vai começar a nossa análise. Vamos embora? Essa cena parece sobre uma criança que não quer comer, mas psicologicamente ela é sobre luto, controle emocional e carência afetiva. E talvez muita gente nunca tenha percebido isso. Bom, contextualização do filme. No filme Sem Reservas, Kate é uma chefe extremamente perfeccionista, organizada, racional, controladora, emocionalmente fechada. A vida dela muda completamente quando a irmã morre e deixa a sua sobrinha como sua tutelada, ou seja, sob a sua guarda. O problema é que Kate sabe controlar uma cozinha, mas não sabe lidar com emoções, talvez nem com criança. Bom, no começo da cena, ela fala uma coisa interessante, ó, pra gente analisar. Já tentei de tudo, não importa o que eu faça, ela não come. Aqui começa algo muito profundo. A criança não está recusando apenas comida, ela está expressamente expressando o sofrimento emocional. Ela não está comendo porque ela está com frescura ou porque ela não gosta daquele tipo de alimento. Ela não está comendo porque ela está em sofrimento. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Bom, vamos ver mais uma parte e a gente segue. Prazer. 17, né? Não. Aqui. Basílico. Entre os seus grandes fãs. Nessa hora, ele se aproxima dela, o ator, né, que acaba fazendo um par romântico com a chefe e pede para ela cheirar e tal. Ele percebe essa questão da garota. E o que acontece? Isso gera uma aproximação. Ele tem um bom feeling com criança, com pessoas no geral, né? Na psicanálise, uh, comida não representa apenas nutrição. Ela simboliza acolhimento, segurança, vínculo, amor, proteção emocional. E essa garota acaba de perder a mãe. A maior referência de acolhimento, segurança, vínculo, amor, proteção emocional. Então, até é bem natural que nesse luto ela pare de se alimentar ou se alimente muito para engolir esses sentimentos. É comum a perda muito grande de peso ou uma busca enorme por comer muito, e aí vem o sobrepeso. Quando a mente não consegue falar, o corpo começa a falar. E essa garotinha não estava comendo, logo ela não estava conseguindo digerir o luto. O luto infantil. A menina perdeu a mãe. A criança muitas vezes não consegue elaborar a emoção como um adulto. Então a dor aparece no comportamento, no corpo, no silêncio, na alimentação. Ela não perdeu só uma pessoa, ela perdeu a sensação de segurança emocional. O maior lastro de segurança para uma criança são os cuidadores, pai e mãe. Quando um deles falta, ou quando faltam os dois, a criança fica sem lastro, ela fica sem referência. E isso destrói a mente de uma criança. O perfil psicológico da Kate. Quer ver? Olha essa cena, ouçam. Eles estão loucos pra ver você. Nessa hora, chega a hostess ou a garçonete, né, a gerente
do restaurante e fala para Kate, que é a personagem. Os seus fãs já chegaram. Fãs, ó, o ego dela. Estão loucos para verem você. Repara nisso. Agora observe Kate. Ela tenta resolver a situação do jeito que aprendeu a viver, controlando, organizando e tentando acertar tecnicamente. Porque os pratos dela, ela é premiada por pratos muito técnicos, uma questão muito fina. Kate tenta alimentar o corpo quando a sobrinha precisa alimentar a emoção, o emocional. Ela precisa de segurança, não de alimentação pura e simples. Claro que precisa ser alimentada para sobrevivência, mas nesse momento a gente precisa de técnica. Agora eu quero passar para vocês uma visão estoica, que é uma linha filosófica que eu sigo. Pessoas extremamente controladoras geralmente têm dificuldade de lidar com aquilo que não podem resolver. Como eu controlo, eu resolvo. Quando eu não consigo controlar, eu fico muito irritado, eu perco a linha, eu fico agitadíssimo. Kate sofre porque não consegue controlar o luto, não consegue controlar a menina, não consegue controlar a dor. Se eu não consigo controlar, eu vou evitar lidar com isso, eu vou destruir. O sofrimento aumenta quando tentamos controlar tentamos controlar o que exige acolhimento. Muitas vezes não é sobre segurar, é sobre só manter. Não precisa controlar, precisa sentir. Então, ela continua nessa cena. Ela observa o ator servindo um prato de macarrão e comendo do lado da garota. Não oferece para ela. Por favor. Tem uma garota ao forno, por favor. Nisso, chamam ele para trabalhar. O que acontece? A garotinha, e ele está comendo muito, com muita vontade aquilo. Quando ele sai na cena, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo dessa cena, para vocês verem, para contextualizar, ela começa a comer, porque ela fica curiosa, fala, nossa, deve estar tão bom, e ela começa a comer. Aí, a entrada do Nick, que é o ator, que é o personagem masculino, o diferencial da cena, agora muda completamente a energia. Então, entre o Nick, perceba, ele não força, não corrige, não pressiona, não transforma um momento em problema. Ele cria leveza emocional. Ah, ela não quer comer? Tudo bem. Eu vou continuar aqui fazendo, vou eu me interessar pela questão. Nisso eu consigo aproximar ela. Uma visão da PNL, o que Nick faz sem perceber, porque ele não tem essa técnica, é só o jeito dele viver. Na PNL existe algo muito importante chamado estado emocional. Uma pessoa emocionalmente fechada não responde bem à pressão, não responde bem à cobrança. Primeiro ele precisa se sentir, ela precisa, a garotinha, precisa se sentir segura, baixar a tensão emocional, criar conexão. Ela não conhece o Nick e ela não convivia tanto com a tia. A tia trabalhava muito. Então ela não tinha tanto afeto assim pela tia, ela não tinha conexão. E aí o Nick vai criando isso nela. Nick não tenta convencer ela a comer. Ele faz ela voltar a sentir humana. Se sentir criança, só observar, viver. Simplicidade. E aí ela tá comendo agora na cena. Ó, guarda um pouco para mim. Aí ele tenta se aproximar. Sabia que na Roma antiga os homens mascavam basílio antes do baile? Essa frase parece boba, mas psicologicamente ela é genial. Repara, ele tira o foco da dor, cria curiosidade, gera leveza, tira a criança do estado de defesa emocional. Ele está falando de outra coisa. Ele não está falando da dor, ele não está tentando acolher ela a qualquer preço, ele só está deixando viver.
A conexão emocional abre portas que o controle nunca conseguiria abrir. Por quê? Porque o controle força. Quando ele abre, ele deixa voar. Pode vir como pode não vir. O erro que muita gente comete, muitas pessoas fazem exatamente o que a Kate faz, tenta controlar, tenta resolver a dor com lógica, oferecem solução sem acolhimento, querem eficiência emocional. Não funciona só pela razão. O ser humano não é só razão. Precisamos compreender isso. Análise profunda da menina. A comida virou símbolo emocional, porque ela se conectou ao Nick. Quando alguém sofre, o corpo fecha, o prazer diminui, o sistema emocional entra em proteção. Ela não rejeita o alimento, ela rejeita um mundo que perdeu sentido. Essa é a dor dela, não é sobre a comida. A comida é um detalhe dentro disso tudo. Vamos ver aqui, ele brinca com a questão da Roma. Não faziam bailes na Roma antiga. A menina é inteligente, então ela sacou que tá falando besteira, mas isso já fez ela conversar com ele. Achei que faziam. Ele fica em silêncio e ela continua comendo. E ele só observando. Aí a Kate tá olhando aquilo, uma outra auxiliar olha para Kate surpresa, porque percebe o sofrimento da Kate. E ele vai e fala para ela, cruzam os olhares, o Nick e a Kate, e ele simplesmente, ela, obrigado, e ele balança a cabeça. Depois vem a se tornar um par romântico. Uma visão estoica profunda agora. Os estoicos entendem algo poderoso. Nem toda dor precisa ser combatida imediatamente. A gente não precisa acolher a garota a ponto de deixar ela no colo, dentro de uma redoma. Entende? Por isso, a gente pode pensar dessa forma. Algumas dores precisam ser atravessadas, acolhidas, sentidas. Eu falo muito nas terapias sobre abraçar a dor, que é acolher, atravessar, sentir. Nem tudo na vida se resolve, algumas coisas precisam ser compreendidas. Só compreensão, não precisa resolver. Você não vai mudar o passado. Você não vai resolver isso mudando as coisas, porque não muda. E talvez essa seja a grande mensagem escolhida na cena. Pessoas emocionalmente feridas raramente precisam primeiro de conselho. Elas precisam se sentir seguras. Kate cozinha perfeitamente, mas Nick alimenta algo muito mais importante: a sensação de pertencimento emocional. Quantas vezes você já tentou resolver alguém quando a pessoa só precisava ser acolhida? Comenta aqui embaixo. O que você conseguiu perceber disso em você ou em alguém que você conhece? Fala para mim. Eu vou deixar o link aqui embaixo e gostaria que você fizesse seu comentário, deixasse aí o seu like, compartilhasse com as pessoas que precisam compreender o acolhimento, o entendimento sobre o ser humano. Tem uma frase muito bonita de Carl Jung que diz que em frente a um ser humano, seja apenas mais um ser humano. Segue, curte, compartilha. Valeu!